Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo muda o perfilzão de contratações e agora tem novos jogadores surgindo no radar, oferecidos, como é o caso do Luiz Fernando. Vou falar também sobre volta de jogador para o São Paulo, coisa muito top. Você vai gostar bastante no vídeo de hoje aqui. Tem uma situação do Tite podendo assumir o comando técnico do São Paulo e também o Dorival. Tudo isso atrapalha um pouco o trabalho ou a manutenção do Zubeldia, né? O Tite já tá no mercado já e tem uma amizade com o Muricy Ramalho. Deixa eu te explicar todos os casos. Vem comigo aqui, vai ser um vídeo muito legal. Deixa um like e se inscreva também no canal, beleza? Então, o like é muito importante pra mim. Se se inscrever no canal aqui, eu considero que você terá muitas novidades todos os dias. Chega junto! Vamos lá então. Meus amigos, vamos começar com uma novidade muito boa que é a do Alisson. O Alisson, São Paulo não cansa de divulgar imagens do Alisson correndo nos gramados. Então, assim, o Alisson ele não teve uma questão muscular, né? Que eu me lembro, ele tropeçou e caiu em cima da perna e fraturou. Quando o osso cola, colou mesmo. É diferente de um músculo que você não sabe quando volta, aquela falta de ritmo tremenda. Então acho que a do Alisson foi menos braba do que a do Pablo Maia e realmente devemos ver o Alisson se bobear. Veremos o Alisson jogando pelo São Paulo já nesse ano aqui. São Paulo pode se precaver, não querer colocar o Alisson mais e fazer a pré-temporada com ele para recuperar 100% e seria, acho que, o melhor dos mundos, né? Agora, se o cara também estiver 100%, treinando todos os dias, por que não pode jogar? Então o Alisson ele seria hoje uma peça fundamental que voltaria para o São Paulo. Era um dos melhores do time quando se machucou e o São Paulo no meio campo ali ele tem nomes como o do Bobadilla e Luiz Gustavo, que são bons de bola, mas tem alguns problemas, né? Bobadilla de vez em quando não joga tão bem, o Luiz Gustavo, a idade vem pesando pra ele nos últimos dias. Então, sim, Alisson seria um retorno muito bom do nível do Ferreirinha, tá? Acho que o Ferreirinha é até mais importante pelo sistema de jogo do Zubeldia. O sistema de jogo do Zubeldia, ele prevê uma zaga já, um sistema defensivo legal. Agora, o ataque, falta muito o drible, a velocidade, o talento individual. Então, o Ferreirinha voltar também é um novo São Paulo. A volta do Alisson e a volta do Ferreirinha fazem de o São Paulo um outro time, cara. Muda tudo, muda bem, e eu acho que a torcida do São Paulo, aqui eu falo numa totalidade mesmo, não conheço, pelo menos, São Paulino que não queira as voltas de Ferreirinha e Alisson nos dias de hoje. Fica legal de pensar, né, que são dois caras basicamente unânimes. Claro que vai ter um ou outro que não gosta, mas basicamente unânimes as voltas de Ferreirinha e Alisson. Outro que aparece, dá as caras lá, o São Paulo fica sempre divulgando, é também o Patrick Lanza. Eu acho que o Patrick Lanza, a importância dele no São Paulo, neste ano aqui, ela foi minimizada, reduzida com a contratação do Jamal Lewis. Mas a verdade é que o Patrick Lanza é uma das esperanças do São Paulo ainda. O São Paulo está de olho sim no Renan Lodge, no Wendel, lateral lá do Porto. O São Paulo tem uma ideia de contratar um lateral excelente. Mas o São Paulo, quando fala de redução de gastos, o São Paulo também tem que pensar o que ele tem nas mãos, o que ele tem na equipe de base. E aí o Patrick Lanza, ele ganha força. Agora vamos lá, vamos para o que mais interessa, que são contratações, uma possível demissão do técnico. Não estou falando que é bom ou que é ruim a demissão, estou dizendo que interessa. E também essa pauta que aparece agora sobre Dorival e Tite. Vamos então, o Luiz Fernando, atacante lá do Atlético Goianiense, que eu vi jogar de centroavante já, mas ele é mais um ponta esquerda, que cai para meia, pode fazer um segundo atacante. É um jogador que teve um destaque no ano do Atlético Goianiense, apesar das derrotas e do rebaixamento. O Rato, o Wellington Rato, ele seguiu esse caminho também, né? Ele brilhou muito no Atlético Goianiense e aí o São Paulo contratou ele num rebaixamento. Então, se o Luiz Fernando for um jogador, ele foi oferecido pro São Paulo, essa é a notícia. Se ele for um jogador interessante, que venha de graça, eu não vejo problema nenhum, mas nenhum mesmo. Ah, o Luiz Fernando é péssimo, rebaixado. O Rato foi rebaixado lá e acabou ganhando uma Copa do Brasil no São Paulo, sendo muito importante na conquista. Hoje o Rato, pra mim, merece banco, mas uma contratação igual a do Rato, igual a do Sabino, são contratações que vêm muito baratas, que eu acho que o São Paulo precisa sim aproveitar. Eu preferia que fosse Preferia que fosse aí, sei lá,
O Messi, com certeza. Mas não dá, não adianta. Tem que pensar um pouco na realidade. E a realidade pra mim é que o São Paulo montou um bom time. Faltam algumas peças e caras como o Luiz Fernando vindo de graça, não vejo problema nenhum. Meus amigos, demissão de Zubeldia na pauta novamente. A demissão, ela, segundo informações do Paulo Giacomelli, a demissão dele, ela começa a ser muito pretendida dentro do time do São Paulo, muito mesmo, na diretoria, em algumas peças ali importantes, não todos, vai ter diretor que vai negar, mas as informações do Paulo Giacomelli é que tem gente de dentro, do alto escalão, fazendo essa fritura, por quê? Ele quer a troca do técnico, mas também tem o Tite no mercado. Sabe o Tite, que era da seleção, Corinthians, São Caetano, Grêmio, agora do Flamengo? Esse Tite aí, o Adenor Tite. Um cafezão pra gente. O Adenor Tite. E aí, é assim. Primeira coisa, nós temos o Dorival Júnior que está balançando no cargo da seleção brasileira. E o Tite já está desempregado. Quando o São Paulo contratou o Dorival ele tinha tido uma passagem muito boa pelo próprio Flamengo e uma demissão. O Tite, ele nem teve a passagem boa pelo Flamengo, ele tem só a demissão, né? Mas assim, o Tite é um cara de muito nome, cara que o Corinthians quis, cara que muitos times quiseram. E aí o São Paulo agora, segundo a informação do Giacomelli aí, ele entra na pauta e é um dos queridinhos de parte da cúpula diretiva do São Paulo para assumir o São Paulo numa demissão do Zubeldia. A minha opinião em relação a isso aqui, ela é bastante tranquila, cara. Falo com tranquilidade. Tite não. Simples assim. O Tite é melhor que o Zubeldia? É muito melhor. É muito melhor que o Zubeldia. Mas não é porque ele é melhor que o Zubeldia que ele seja bom pro São Paulo. Um baita de um cara antipático pra mim. Ele é um cara gente boa, vai. Mas como diria o Lugano, um encantador de serpentes. Na hora de que ele fizer uma burrice no time, que ele fizer bobagem, que ele colocar, sei lá, vou chutar aqui um absurdo que ninguém faria em sã consciência, o cara tirar o Ferreirinha do time e colocar Michel Araújo. É, aconteceu, né? Eu sei. Mas tudo bem. Vamos pensar. Tirou o Lucas Moura e colocou aí o Nestor. Fez uma coisa nesse nível. Você pensa assim, poxa, o Tite vai ter que explicar agora. Na hora da coletiva ele começa. Tu tem que entender que os astros do futebol, enquanto... Você fala, cara, o que ele tá falando? O que esse cara tá falando? Então assim, o Tite ele é um cara assim... totalmente chato na coletiva, né? E ele não explica nada, ele fala que tem coisas que você tem que entender, não entende nada. E aí ele na seleção vem de um fiasco, honestamente, foi fiasco a passagem dele pela seleção. Não acho que a culpa seja só dele, o Brasil passa por uma reformulação e está horroroso. O Dorival, que eu quero no São Paulo, está horroroso na seleção também. O Diniz, que tinha ganhado a Libertadores no Fluminense, foi horroroso na seleção. O Mano Menezes, que ganhou muito no Cruzeiro, por exemplo, Corinthians, ele foi horroroso na seleção, não é um técnico ruim. São retranqueiros, né? Tite, Mano, o Zubeldia, tudo retranqueiro. Mas tiveram, tirando o Zubeldia, os outros tiveram muitos títulos nos times. Então eles têm uma bagagem. Quando pensa no Tite no São Paulo, é um cara que ele não tem o DNA do São Paulo. Eu não gosto muito de usar o DNA, porque o São Paulo teve Tele e Muricy. Dois polos completamente diferentes. O Tele... um futebol envolvente, absolutamente lindo. Um futebol que o zagueiro sabia jogar bola. Um futebol que dava 4 toques, a bola tava rasteira, correndo rápida num ponta, voando, sabe? Era um time muito objetivo, muito lindo de se ver. E ele é ídolo no São Paulo e é um dos DNA do São Paulo Tele. Mas o Cilinho, que usava basicamente a totalidade da base, também é um DNA do São Paulo. E aí você fala, Cilinho base, Tele aquele jogo maravilhoso, lindo, conquistador. E o Muricy era um jogo muito mais pragmático e objetivo, que conseguia fazer gols, era um resultadista. 3 zagueiros, 2 volantes, chuveirinho, cruzamento. Então qual que é o DNA do São Paulo? É o do Cilinho? É o do Tele? Porra. É o do Muricy, que é contrário ao do Tele? Acho que todos são DNA do São Paulo. Então, pra mim, o DNA é conquista, vencer, tem que ganhar. Então, eu não gosto de falar que o Tite não tem o DNA do São Paulo, mas a verdade é que ele não tem. Ele tem o DNA do Corinthians, ganhou lá no nosso rival, não vejo nenhum tipo de lógica ele vir pro São Paulo, principalmente por ele estar em má fase e ele custar muito caro. O São Paulo ele conta hoje com um elenco que tem sim
ótimas peças, mas as peças estão acima dos 30 anos, a grande maioria. E aí você fala, mas e daí? Não tem mais um ano para jogar esses caras? Tem sim. Alisson, Pablo Maia tem mais um ano em altíssimo nível. Arboleda e Alan Franco também. O Jamal Lewis pode ter. Igor Vinícius pode ter. Jamal Lewis e Igor Vinícius na média deles lá, nota 6 de jogador, sei lá. Não conheço Jamal Lewis, Igor Vinícius é bom na frente, falta de vez em quando no sistema defensivo, tem ali suas particularidades. Caleri e Lucas Moura, Ferreirinha, pra mim tudo acima da média. Caleri é caneludo sim, mas de centroavante fazendo gol de cabeça é acima da média. Ferreirinha pra mim é acima da média e Lucas é acima da média. Então cadê o time que tá velho, que tá acabou, não vai jogar mais? Não, discordo totalmente. O time do São Paulo é mal montado. E aí seria o Tite pra chegar e montar bem esse time? Essa minha dúvida é o que pega. O Tite, acho que não. E ainda não tem nenhuma identificação com o São Paulo. Em contrapartida ao Tite, o Dorival tem um jogo duríssimo hoje contra o Chile e se perde com a seleção brasileira, muitos dizem que o Dorival pode sair do cargo, ele pode ser demitido. E aí sim, o Dorival demitido, eu não vejo por que segurar o Zubeldia, que faz um trabalho no São Paulo que alguns gostam, não sei porquê, eu não gosto. Não, quem gosta, eu não consigo entender. Quem gosta fala, o trabalho é ótimo. Por quê? Ah, porque o São Paulo era para estar realmente em quinto do Brasileiro, sexto. Ah, o São Paulo não era para ganhar a Copa do Brasil. Então todo o trabalho foi bom. Todo o trabalho do São Paulo foi bom. O Doriva fez um ótimo trabalho no São Paulo. Por quê? Porque não era para ganhar aquela final do Santos mesmo. Já tinha perdido de 3-1, como é que o Doriva ia ganhar? O São Paulo era aquilo mesmo, perdeu o primeiro jogo 3-1, então tinha que perder, era normal. Então o Doriva fez um ótimo trabalho. O Jardine fez um ótimo trabalho no São Paulo. Ótimo, excelente. Por quê? Porque o São Paulo não era time para jogar a Libertadores aquele ano. Sabe, é essa fala de caras da imprensa em relação ao Zubeldia. Por que o Zubeldia é bom? Ah, porque o São Paulo não era pra ganhar do Botafogo. Cara, o que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu vi ontem o Vitor Birne falando isso. Não, o Zubeldia faz um trabalho ótimo, excelente. Mas por quê? É porque o São Paulo, sexto do Brasileiro, é isso mesmo a realidade. Cara, qualquer técnico faz isso. Qualquer técnico faz isso aí. Qualquer um. O Aguirre fez, o Diniz fez. Todo técnico do São Paulo consegue ficar ali na... Tirando o Crespo, que aí eu não culpo o Crespo só. Deu problema ali, Rogério Ceni. Esse eu realmente não sei. Agora, a maioria dos técnicos... Traga pro São Paulo Jair Ventura. Vai ficar em sexto, sétimo do Brasileiro. Traga pro São Paulo Zé Ricardo, Caixinha. Esses técnicos horrorosos aí. Roger Machado. Qualquer um, Mano Menezes, qualquer um, vai ficar em sexto, sétimo do Brasileiro, perde a Copa do Brasil. Isso é um ótimo trabalho? Não. Ótimo trabalho é o que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil com o Dorival. Esse é um ótimo trabalho. Isso sim é um trabalho de respeito. Então, quando eu for falar que o trabalho do Diniz foi ótimo, o trabalho do Rogério foi ótimo, o trabalho do Zubeldia é ótimo, precisa ter um pouco mais de argumento do que olhar para nossa cara e dizer: o São Paulo é isso mesmo. É um milagre. Eu não esperava mais. Se você não espera mais, tudo bem. Eu espero. Você espera? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!